Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Nessa oportunidade, eu quero agradecer a Deus, né? A oportunidade de estar aqui e estar dividindo com os irmãos, falando um pouquinho desse testemunho meu que o pastor acabou de falar aqui. Mais ou menos uns 8 meses atrás, num exame de rotina, eu trato com uma médica de Campinas, e ela me acompanha há algum tempo. Eu fiz um exame de sangue, e neste exame de sangue ele estava bem alterado. E depois desse exame de sangue, ela pediu mais alguns 2 exames. E nesses outros 2 exames ali que eu fiz, já foi constatado. Veio, né, o diagnóstico, eu estava com linfoma não Hodgkin, né? O linfoma não Hodgkin, ele é o quê, igreja? Ele acontece, ele se desenvolve no sistema linfático. Todos nós temos o sistema linfático, da cabeça aos pés. E ali se desenvolveu no meu corpo o linfoma não Hodgkin. Este diagnóstico, existem 2 tipos: linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin. O de Hodgkin, ele é mais acessível para tratar. O não Hodgkin, na medicina, ele é mais difícil. E o meu diagnóstico, qual foi? Linfoma não Hodgkin. E nada é, igreja, como ele também, ele é tido e ele é um tipo de câncer. Numa linguagem mais simples, um câncer. Um câncer. Ele é um câncer. Então, veio o diagnóstico, biópsia, e ali a minha médica me chamou, junto com meu esposo, e explicou: olha, não tem como, você vai ter que ir para uma químio. E fui eu para a quimioterapia. Algo que eu não esperava, dentro da igreja, orando, sempre na presença do Senhor. Então, a gente acha que certas coisas, por nós sermos cristãos, filhos de Deus, tem coisas que não vão acontecer com a gente, mas acontece sim, igreja. E muitas das vezes, tipos de coisas, tipos de lutas até, acontecem na nossa vida, mas a gente tem que pensar e refletir qual é a causa daquilo, por que aquilo está acontecendo. E ter sempre no nosso coração, nós, filhos de Deus, dificuldades e até enfermidades, como me aconteceu, muitas das vezes acontece na nossa vida, não é para nos entristecer, não é para nos destruir, não, mas é para glorificar o nome do Senhor. E nesse diagnóstico que veio, como ela explicou que eu iria iniciar o tratamento, fazer uma quimioterapia, estou um pouquinho nervosa, viu, igreja? Me perdoa. Então, nesse diagnóstico de que eu ia fazer a quimioterapia, eu vim falar com a pastora. Então, eu não me esqueço, eu não posso deixar de passar para a igreja, né? É muitas coisas, mas com o tempo os irmãos vão conhecendo a história. Eu vim falar com a nossa amada pastora Elisângela, e ela me atendeu ali naquele cantinho ali. Nós oramos, expliquei para ela, e ela disse uma palavra para mim: vai, faz tudo o que você tem para fazer, tudo que os médicos disseram para você fazer, não tema, porque isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela explicou para mim assim: Geni, preste atenção, fique bem sensível ao Espírito Santo, porque não é sobre você, e é muito forte isso, não é sobre você, mas é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele quer fazer. Então, igreja, muitas das vezes nós passamos por dificuldades, mas é o Senhor querendo glorificar o nome dEle através da sua vida. Então, não tema, não, se apegue a Deus. Eu fui para os pés do Senhor, eu passei a orar mais, a ler mais a Bíblia. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, Ele vai nos puxar
para mais perto dele, para juntinho dele. Foi isso que aconteceu. E eu entrei no processo de quimioterapia, entrei nesse processo de tratamento e passei por tudo isso. E o processo, ele não é bom, o processo, ele não é gostoso. Não sei aqui quem já fez, sabe como que é. É difícil. É dias difíceis e dias menos difíceis, né? Em todos os sentidos. Mas, ao fim de tudo isso, 6 meses, foram 6 aplicações, 6 meses de tratamento que a médica passou. Terminou todo o tratamento, fiz os exames ali no quinto, acho que na quinta aplicação, eu fiz alguns exames aqui, e já foi constatado ali, que estava limpo o meu corpo. Mas a médica disse, precisamos terminar o tratamento. Amém. Glórias a Deus. Ela disse, mas nós precisamos concluir o tratamento. Então, eu terminei as 6 aplicações que foram feitas. Irmãos, para a honra e a glória do Senhor, eu estou totalmente curada. Eu estou totalmente limpa. Não tem mais nada no meu corpo. Não existe mais linfoma não Hodgkin no meu corpo. E nesse período, igreja, nesse período de tratamento, de vir para a igreja, e eu e meu esposo, a gente ficou tão pertinho do pastor e da pastora. Não tenha medo, não, igreja. Eu tinha também até um certo receio de chegar perto deles, mas pode se achegar, pode ficar à vontade. Aproveita, vai para o colinho deles. Tem muito amor, tem muita oração, tem muito cuidado conosco. Aproveita, você está numa igreja muito abençoada. Eu agradeço ao Senhor por eu estar aqui, fazer parte deste ministério. É uma honra para mim. Amém? Então, eu estou totalmente curada, totalmente limpa. E o Senhor, Ele me deu uma palavra no meio desse percorrer, que é Romanos capítulo 8. Dá para os irmãos colocar para mim? Aí diz assim, em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz assim, já colocou? Colocou? Diz assim, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta palavra foi a palavra que eu caminhei durante esse tempo. Igreja, eu quero dizer para vocês, nenhuma condenação há. Nenhuma, quando nós estamos em Cristo Jesus e Ele está conosco. Porque como o pastor disse, Ele vive. Ele não está morto. O nosso Deus, o Deus da nossa vida, Ele vive. E o Senhor tem prazer em nos curar. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em cuidar da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus negócios. Igreja, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo que fazemos e somos é para a honra e glória dEle. Amém? Coloque a mão aqui no seu coração e diga assim, portanto, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E diga, e tudo é para honra e glória do Senhor. Amém, igreja? E eu tenho um antes e um depois aí. Posso mostrar? Pode. Pode sim. Olha, igreja. Coloca para mim aí o antes, o exame. Esse Ah, sim. Esse é o antes. Manchinha preta, menorzinha, são os linfomas. Só pode ver que na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta foto, aqui no rosto dela tem bastante. No pescoço, não, era mais preocupante, que a médica falou. Sim. No tórax e abdômen, que tem Não, então bastante. estava espalhado. Estava espalhado no corpo. Meu Deus. Estava espalhado, pastor. Espera aí. Sim. Estava tudo atacado. Então era no corpo todo. Pescoço, tórax,
abdômen e tinha até nas axilas, tinha também. E virilha também. É porque o sistema Então vem de uma linfático... forma bem agressiva mesmo, né? Ele é, como eu expliquei para o senhor, o Hordine, ele se localiza num local. O não Hordine é essa questão, ele espalha no corpo. Por isso que se torna difícil o tratamento. Exatamente, ele é mais difícil. Na ótica humana, só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo. E quando como eu expliquei para o pastor e para a pastora, quando eu estava indo para as quimioterapia, a igreja, quando eu chegava lá, e é muito grande, o pastor com a pastora sabe da história, é agulhas na barriga, mão, braço, aquela coisa toda, né? Então, quando eu estava lá, que eu ia iniciar o tratamento, eu sempre pedia para o Senhor, Senhor, entra no meu corpo antes da medicação. E o Senhor entrou, e olha o que Ele fez. Põe para mim, irmão, o outro. Olha a diferença, gente. Tá vendo? É notória a diferença, não é? Esses mancha preta, isso é normal, porque é cérebro, coração e, se eu não me engano, acho que é o rim e bexiga. Pode ver que está limpinho o corpo dela. Volta o outro lá. Volta o outro. O primeiro. Olha a diferença, gente. É incrível, né? Se o senhor ver aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta foto, sim, que ela está com o braço erguido, dá uma olhada no aqui na parte das mandíbulas. Totalmente atacado, né? Aqui, ó, embaixo aqui perto do pulmão. Meu Deus. E na virilha tem alguns pontinhos também. Põe o próximo. Hoje. Olha hoje como está. Meu Deus do céu. Esse é o nosso Deus, Cadê igreja? o glória a Deus, igreja? Ele para glorificar mais forte ainda, né? Ele vive. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Então, esse é o nosso testemunho, meu testemunho. Igreja, um detalhe, pastor, que eu quero falar. Nesse percorrer todo aqui, meu parceiro, meu namorado, meu amigo, meu esposo e enfermeiro, que as injeçõezinhas que para uma imunidade da barriga era ele que aplicava, porque eu não tinha coragem. Era para mim aplicar, né, mas eu não tinha coragem. Aí eu formei um enfermeiro em casa, pela honra e a glória de Deus. E neste período, igreja, todos os dias, pastores, esse eu não contei, estou contando hoje. Todos os dias consecutivos, o meu esposo ungia a minha cabeça. Todos os dias. E ele determinava cura sobre a minha vida. Então, se você tem alguém de Deus do seu lado, pastora, peça a unção do azeite na sua cabeça. Irmãos, isso é muito poderoso. Quando você faz na fé, na força do Espírito, você não imagina no mundo espiritual a força que isso tem. E meu esposo, todos os dias, ele me ungia. Às vezes ele vinha aqui para a igreja, no monte, com os irmãos, com o irmão Cláudio, pastor Daniel, Lucas, eles oraram muito por mim, irmãos. Então eu agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a minha família, ela não está aqui, eles congregam em outras igrejas, mas como eles oraram por mim, meus irmãos são cristãos, buscaram, meu esposo, o Cristiano com os irmãos do monte, irmãos que foram no monte com meu esposo, eu agradeço de todo o coração. Irmão Cláudio, irmão Daniel, irmão Lucas, pastor Elisângela, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. E toda a igreja em oração, porque eu sei que muitos aqui estavam orando por mim, muitos aqui eu recebi o carinho, o aconchego, o amor de todos vocês, eu agradeço de todo o meu coração. Obrigado ao meu esposo, às vezes ele chegava em casa, eu já estava dormindo, e ele me ungia, eu acordava, ele me ungindo a cabeça, e até hoje ele continua ungindo ainda, só que agora ele inverteu a oração, olha que glória, agora ele unge para glorificar a minha cura, ele agradece ao Senhor. Obrigado, igreja, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Eu agradeço de todo o meu coração. E quando eu estava passando o processo, eu falo muitos detalhes, mas eu não vou tomar o tempo do pastor, não. Quando eu estava passando o processo, aí eu vinha na igreja à noite, no domingo, porque eu não poderia estar em ambientes, eu não ia em mercados, eu não fazia nada, né, igreja?
Aí eu conversava com o pastor, com a pastora, todo aquele amor, aquele aconchego, carinho deles. Aí o pastor, um dia, ele fez assim para mim, assim, irmã, agora você vai orar pela igreja. E eu ali, eu pensei, mas eu estou precisando de oração. Veja o propósito de Deus. Estou precisando de oração, o pastor mandou orar. Irmã, você vai orar. Igreja, e eu orei 7 dias pela igreja. No propósito de orar pela igreja, de madrugada, 3 horas da manhã. E eu creio que, em nome de Jesus, o Senhor, neste período, fez muitas coisas nos corações, na vida dos irmãos, nesse período. Porque eu apresentei cada um, apresentei a igreja, tudo que é feito neste lugar. Porém, quem foi mais abençoado fui eu. Então, quando o pastor, ele divide com a gente, ele fala com a igreja, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos buscar. Igreja, não tema, quem mais vai ser abençoado vai ser você. Amém? Outra coisa também, quando o homem de Deus, a mulher de Deus está nesse altar, e eles vão profetizar palavras de bênção, de cura, estenda a sua mão, recebam. Nós estamos debaixo de uma autoridade, o mover espiritual, ele é muito grande, muito forte. Receba, no nome de Jesus, e o Senhor fará obras extraordinárias na sua vida. Amém? Eu agradeço de todo o meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, minha família, meu esposo, pastor William, pastor Elisângela e toda a igreja e o amado Espírito Santo. Amém? Já falei muito, igreja, chega. Glória a Deus. Mais uma coisa que foi realmente bem bacana, né? É a forma que o teu esposo lutou também, né? Não tinha nada que eu não dizia para ele, ó, vamos lá, vamos. Ó, tem um culto para fazer, vamos. Vamos para a oração, vamos. Porque esse é o segredo da fé, né? É ir. Não dá para ficar... Oi. Aquele jejum que o Senhor fez, que foram os 21 dias, né? Sim. Foi feito o jejum e teve um relógio de oração aqui Sim. na igreja. Como nós fomos edificados naquilo. Porque, assim, a gente deixou de fazer muitas coisas que você tem que analisar se realmente vale a pena, porque muitas coisas nos tira da presença de Deus. Então, nós fomos mais para perto do Senhor, mais atenção com a palavra, mais atenção em oração, e nós fomos muito, muito edificados. Amém. É o que a gente chama de secreto com Deus, intimidade com o Espírito Santo. É o que eu mais falo aqui, é verdade ou não é, gente? É o que eu mais ensino. Tudo se resolve, coloca isso no coração. Tudo se resolve você tendo um relacionamento com Deus. Eu posso ficar aqui horas e horas pregando, ensinando do dia a Z. Posso ler a Bíblia de capa a capa. Mas se não houver da parte das pessoas, né, um relacionamento com Deus, sabe, uma vida de oração. Você pensa que foi fácil para mim dizer para ela, agora você vai orar? Porque a gente enxerga a dor, a gente enxerga, a gente não é tapado, a gente entende as coisas, percebe as coisas. Mas aí Deus me lembrou, não, ela pode orar. Mas era a forma, eu creio, que o Senhor estava fazendo com que eu vou colocar essa irmã mais perto do Senhor. E foi para mais perto? Com certeza, quem foi abençoada, muito abençoada, fui eu. Porque quem dá, recebe. Com certeza, nossa, muita força. Eu passei um tratamento extraordinário, que a minha médica, nem a minha médica, ela fica assim pasmada. Eu fui agora na minha dentista, comentei com a pastora, eu fui na minha dentista agora esses dias, para me fazer o tratamento, e contei toda a história para ela. Ela fez assim, ó, ela cruzou o braço assim, ela falou assim, eu não creio que você fez quimioterapia. Eu falei, fiz, olha que eu estou sem meu cabelinho. Aí ela falou, eu estou pasma, eu estou passada, ela falou. Ela falou, você não tem características nenhuma de que passou por um processo de quimioterapia. Eu disse, é Jesus, Jesus. Igreja, vocês me ajudem em oração.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou com esse propósito no meu coração. Eu vou ganhar aquela dentista para Jesus. Já com ganhou, o meu já. testemunho. Amém? E um detalhe, igreja. Eu perdi meu cabelinho, né? Faz parte do processo. Não tenha medo. Em frente com o Senhor Jesus Cristo, o processo. A pastora já falou sobre o processo aqui. E eu disse, pastor, meu cabelo está quase igual ao do senhor, hein? Logo, logo eu vou ficar sem o lencinho, que já está quase igual ao do senhor já. Amém? É isso aí. E sempre com esse sorriso no rosto. Está vendo o que é a vida com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo? É isso que faz, é uma alegria que brota dentro da gente. Não são as circunstâncias, o externo. Não precisa estar vendo, tocando em alguma coisa. A alegria do Senhor, ela está dentro da pessoa. E quando essa alegria está dentro de alguém, a cura, o poder, libertação, paz, tudo vem no pacote. Não é isso, Cristiano? É interessante, pastor, que Deus é tão bom na vida da gente que ela não sentiu sintomas nenhum, porque o pessoal fala que a quimioterapia deixa a pessoa com náusea. Sim. Ela não teve nada. Nada. Não teve jeito nenhum. Você fala assim que, se eu falar para ela que ela foi no banheiro vomitar, não foi. Ela não teve náusea. É só a primeira semana que ela ficava um pouquinho ruim por causa da aplicação da quimioterapia. Uhum. Mas depois, na outra semana, ela já estava lavando, limpando, estava fazendo o dever de casa certinho, sem problema nenhum. É isso aí. Feliz? Demais. Nossa, demais. Glória a Deus. E eu tenho que dizer que muito mais do Senhor ainda virá sobre vocês. Muito mais. E na hora que nós os convidamos para fazer parte da obra de Deus, eu falei assim, tua vida está muito em paz agora, vou arrumar um problema para você. Ela, o quê, pastor? Vou consagrar vocês ao obreiro. Não é um problema entre aspas, né? Porque poder servir a Deus é a coisa mais gloriosa do mundo. Tem pedrada? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas a nossa recompensa vem do Senhor. Né? Parabéns, tá, Cristiano? Você também. Né? À disposição sempre, o tempo todo, né? Não foi? Batalhou junto comigo. Você falou que eu roubei seu marido, né? Hã? Você falou que eu tinha roubado seu marido, que ele não saía mais da igreja. Ah, é? Não saía mais daqui. E glória a Deus, né? Porque isso fortaleceu muito. Por isso que é bom o casal. Para isso, a Bíblia diz que para isso que é bom dois, né? Porque se um cair, o outro o quê, gente? O outro levanta. O erro de alguns casais, um cai e o outro quer cair junto. Ah, hoje não dá para ir para a igreja, eu também não vou. Quantas vezes o Cristiano veio sozinho, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Não desistiu. Não. Para o monte, sozinho. Para a campanha de oração, sozinho. Sozinho, exatamente. Naquelas transmissões que a gente fez aqui, sozinho. Porque é isso aí. Quando um fraqueja, o outro se levanta. Esse é o segredo de um casal na presença de Deus. Amém, gente?